Olá, paz do Senhor. O meu nome é Ricardo, sou pastor da Igreja Batista Renovada aqui em Cafarnaum, interior da Bahia, Chapada Diamantina. Bom, eu estou sempre trazendo uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, principalmente agora nesse tempo em que nós não podemos estar nos templos, devido ao Covid-19, aos cuidados, ao isolamento social. E eu queria trazer uma palavra de meditação ao seu coração nesse momento. Uma palavra baseada no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1. A palavra diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A palavra de Deus nos relata acerca de um momento difícil em Israel para aquele povo, momento em que o seu rei morre. E nós sabemos que quando os reis morriam, o reino ele ficava por um período um pouco exposto. Os reinos vizinhos ficavam de olho, tentando brechas, tentando achar uma brecha para poder se apropriar, lutar, guerrear e quem sabe até subjugar aquela nação. Então Israel estava passando um momento de dificuldade, de incerteza, devido à morte de um rei que tinha trazido uma certa estabilidade para Israel. Diante disso, a Bíblia nos fala que Deus se revela. No Velho Testamento, geralmente Deus se revelava aos profetas, e naquela época o profeta era Isaías, conhecido como o profeta messiânico, ou seja, o homem que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Isaías, quem sabe também, estava vivendo um tempo de incerteza, mas Deus aparece em visão a Isaías. E a palavra de Deus nos deixa alguns sinais de que Deus se revelou a Isaías para mostrar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vê, que Deus se revela a Isaías, lá no capítulo 6 e verso 3 ainda. A palavra diz que Deus se revela a Isaías mostrando a sua santidade. Os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha o que os serafins estavam dizendo para Isaías: o puro, o santo é Deus, o que não peca, o Pai das luzes, o que não tem sombra de variação. O pecado jamais pode chegar-se a Deus. E imagino eu que naqueles dias Deus não estava satisfeito com o modo de vida de Israel. Apesar do povo declarar que Deus, que Jeová, que o Criador era o seu Deus, as práticas do dia a dia não condiziam com aquilo que o povo pregava, com aquilo que o povo dizia. Então Deus se declara ao seu porta-voz, ao profeta Isaías, dizendo, através dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Os serafins estavam dizendo assim: o Senhor é perfeito em santidade. Ele é puro. Ele é 100% puro. A segunda coisa que o Senhor quis se revelar à nação de Israel por meio do seu porta-voz Isaías foi a sua glória. Os serafins, eles dizem, depois deles dizerem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eles complementam dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Interessante que a glória do homem, ela é irrisória e passageira. Deus determinou um tempo para a glória do homem. O homem, por mais rico que seja, a riqueza passa. O jovem, por mais que expresse a sua glória no seu vigor, o seu vigor, a sua força, um dia irá também passar. Ele sentirá o cansaço da idade. Os sábios chegarão um dia à conclusão que tudo é vaidade. O próprio Salomão, ele declarou que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele foi conhecedor, ele experimentou praticamente tudo nessa terra para entender as coisas. Deus deu uma sabedoria a Salomão além da nossa compreensão. Mas no final da sua vida ele disse que tudo se resumia em vaidade. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus faz com que o homem experimente um pouco de glória, talvez para entendermos um pouquinho sobre o assunto glória. Mas a dimensão da glória de Deus, a compreensão humana não é capaz de decifrar. A terceira coisa que eu consigo entender, o que Deus quis mostrar a Isaías. Primeiro eu falei sobre a sua santidade. Deus é santo, santo e santo, perfeito em sua santidade. A sua santidade é feita em perfeição. Segunda coisa, toda a terra está cheia da glória de Deus. As coisas magníficas, as coisas estrondosas, grandiosas, belas, todas são de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo veio de Deus. A glória é de Deus. Deus é glorioso. E Deus estava se mostrando isso para Isaías. Ele estava querendo dizer assim: Isaías, calma. A glória de Israel não veio de Uzias. Cadê Uzias? Onde está agora? Mas a glória continuará sobre Israel, porque Deus era o Deus e é o Deus de Israel. Então era como se Deus estivesse acalentando o coração de Isaías, acalmando: calma, Isaías. A glória não estava em Uzias, está em mim. Eu sou todo poderoso. Eu tenho tudo em minhas mãos. A terceira coisa, para a gente encerrar essa mensagem, é que Deus estava mostrando a Isaías que a sua aliança com o seu povo é uma aliança real, verdadeira. Que Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus escolheu Israel por meio de Abraão. E disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações, a tua descendência será como será como as estrelas do céu, a areia do mar. E ali Deus fez uma promessa a Abraão de salvação: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus estava falando de prosperidade
de proteção, mas principalmente de salvação. Quando Isaías vê a glória de Deus, de alguma forma, ele tem aquela visão, a Bíblia fala que ele pronuncia uma palavra, lá no capítulo 6, e verso 5, ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo, pois porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele usa o termo primeiro, rei. Quem era o rei para Isaías antes da visão de Deus? Uzias. Quem era o Senhor dos Exércitos de Israel antes de Uzias, antes de Isaías ver ou ter a visão de Deus? Era Uzias. Era o homem da guerra, era o rei. O rei era o homem da guerra. Era o articulador. Era o que vencia. Quando Davi esteve no exército de Saul, que voltava das guerras, as pessoas aclamavam Davi e aclamavam Saul. Era como se eles dissessem assim: Davi e Saul são os senhores da guerra, os donos da guerra. Uzias, para a nação de Israel, era o rei e era também o Senhor, o que mandava no exército e o que dominava, que vencia as batalhas. Aí Deus se manifesta. Aí Deus se mostra para Isaías e diz assim: Isaías, o Senhor dos Exércitos sou eu. O verdadeiro rei sou eu. Mas há uma coisa muito interessante aqui. É que Isaías achou que ia morrer. Nós, na nossa humanidade, na nossa forma pequena de pensar, medíocre, e na nossa fé minúscula, achamos muitas vezes que a nossa vida não tem jeito, que os nossos pecados, porque alguém nos aponta, eles não serão perdoados. Muitas pessoas carregam fardo e não conseguem se perdoar e nem receber o perdão de Deus. E a gente vê isso nas frases de Isaías. Ele achou que ele ia perecer. A palavra ai é uma palavra dura. É uma palavra quase de morte. Quando Jesus Cristo ele fala ai, lá no Novo Testamento, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ele estava ali sentenciando. Ele estava dizendo assim: vocês irão sofrer mais do que todas as outras cidades. O sofrimento para vocês será imenso. O ai era um grito de desespero. E na sua alma Isaías gritou desesperado: ai de mim, que sou um homem impuro, convivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Qual foi a atitude do rei diante daquilo? Isaías poderia se auto-justificar, sabendo que Deus tinha toda a glória, sabendo que Deus era santo, sabendo que Deus era o rei e o Senhor dos exércitos. Como ele poderia se justificar diante do rei? Ele não teria como se justificar. Então logo ele pensou: vou perecendo. Mas a Bíblia nos diz que Deus providenciou a purificação. A Bíblia nos fala que um serafim voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva que foi tirada do altar do Senhor, com uma ferramenta, com uma tenaz,
E com aquilo ele tocou na boca de Isaías e diz, e ele diz: eis que isso tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Para quem pensa que o Deus do Velho Testamento é um outro Deus, está muito enganado. O Deus do Novo e o Deus do Velho é o mesmo Deus. Não existe velho e novo, só existe um Deus. Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de santidade, um Deus glorioso, um Deus de aliança, fiel com a sua palavra, perdoador e salvador. Basta tão somente o homem reconhecer as suas falhas, os seus pecados e confessar com a sua boca, como Isaías fez. Se você nesse momento tem carregado um fardo por algo que você cometeu, confesse ao Senhor. Confie em Deus. Entregue a Deus o teu caminho. E o mais Ele fará. Fique tranquilo, Ele vai purificar o teu pecado. Ele vai tirar a tua iniquidade. Ele vai te dar a vitória. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com essa palavra. Meu abraço e fique com Deus.